tarde. A ONU divulga o novo ranking de desenvolvimento humano. O Brasil caiu 2 posições, está atrás de Chile, Argentina e Uruguai. O Rio Grande do Sul é o 9º estado, além do Distrito Federal, a decretar emergência por causa da dengue. Permanece em estado grave o passageiro baleado ontem durante o sequestro a um ônibus na rodoviária do Rio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chega a Mossoró no 29º dia de buscas aos 2 fugitivos da Penitenciária Federal. Um comboio de ajuda humanitária entra pelo norte da faixa de Gaza pela primeira vez. O foguete de uma empresa japonesa explode logo depois do lançamento. Era uma missão não tripulada. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprova uma lei que pode banir o TikTok no país. E ainda, a queda dos juros impulsiona a venda de imóveis novos no Brasil. E o JH estreia uma série de reportagens especiais sobre o futuro do trabalho. Num país onde mais de 80% da produção de energia vem de fontes renováveis, o verde faz brotar oportunidades. O Jornal Hoje está começando. Chegou aqui o nosso grande dia de mostrar para você o novo estúdio do Jornal Hoje. Eu estou muito feliz, muito mesmo, muito grato por viver esse momento todo especial e especialmente por apresentar para você tantas novidades. Espero de coração que você goste. A informação vai ser sempre a nossa prioridade aqui para você. A ONU divulgou agora há pouco o ranking de desenvolvimento humano e o Brasil caiu 2 posições. Você vai acompanhar aqui comigo no mapa. Agora o Brasil está aqui, ó, no lugar de número 89, numa lista com 193 países. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai de 0 até 1. Quanto mais perto de 1, claro, melhor. E esse índice ele combina expectativa de vida da população, renda, tempo também de escolaridade. Os primeiros colocados, você vai ver comigo no mapa, são Suíça, Noruega e também a Islândia. E quando a gente olha para a América do Sul, o Brasil está atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e está na frente da Colômbia. Esses dados são de 2022. O Brasil voltou, então, ao patamar que tinha alcançado antes da pandemia de Covid e permanece no grupo de nações com alto desenvolvimento humano, que considera, por exemplo, a expectativa de vida da população. Mas o desempenho do país está estagnado já tem uma década. É grave o estado de saúde do Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos. O Bruno estava esperando para embarcar naquele ônibus em que um criminoso fez 16 reféns ontem à tarde no Rio. Foi aquele terror, né? Aquela situação abominável, terrível. Eu vou conversar ao vivo com os repórteres Danilo Vieira e a Luana Alves, os dois ao vivo comigo aqui, direto do Rio de Janeiro. Danilo e Luana, muito obrigado aqui pela presença de vocês. O Danilo, ele fala direto do Instituto de Cardiologia, né? Onde, portanto, o Bruno está internado. E a gente já quer saber, Danilo, por favor, como é que está o estado de saúde dele. Bem-vindo mais uma vez. Jaqueline Brasil, muito obrigado pela companhia. Jaque, boa tarde. Obrigada. Boa tarde para você. Que cenário, hein, Jaqueline? Que cenário. Eu vou falar uma coisa. Jaque. Estreia, dá uma acelerada no coração, não vou negar, mas estou muito feliz, até porque a informação vai ficar muito pertinho, mais ainda de você. Jaque, por favor, aproveitando então esse cenário maravilhoso, Bora lá. conta pra gente o que é que você já destaca de cara para essa tarde. Vou falar sobre o tempo seco, Trali, porque é o seguinte, a umidade do ar deve cair bastante agora à tarde. A dica, portanto, é beber muita água, principalmente se você estiver nessas áreas aqui, hein? Em laranja e em vermelho no nosso mapa. O índice de umidade pode ficar abaixo dos 30%, até 20%, que é estado de alerta. Então, valendo para Mato Grosso, interior de São Paulo e quase toda a região sul. E é onde a onda de calor já começa a ganhar força. É o caso de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Uruguaiana, no oeste gaúcho, Foz do Iguaçu, Paraná e Presidente Prudente, interior paulista, máximas de 39, 37 e 36 graus. E em Campo Grande, imagens ao vivo, Trali. Ah lá. Mesma máxima, 36 graus. E sabe qual seria o normal para março?
30. Então tá bem mais quente. E cuidado porque pode cair aí uma chuva isolada no meio da tarde. E muita diferença também, né, Jaqueline? Porque em alguns lugares extremamente seco, com essa onda de calor batendo na estratosfera, né? E em alguns lugares com risco de chuva forte, com perigo até de deslizamento, enfim. Defesa Civil tem que ficar atenta também. São os extremos, né, Tralli? Obrigado, Jaque. Amanhã tem mais e eu falo mais sobre onda de calor, hein? Uma alegria ter você aqui sempre. Também, obrigada. Muito bom você também poder aproveitar esse cenário maravilhoso para trazer a informação com muito mais clareza. Amanhã eu volto. Beijo. Valeu, Jaque. Brigadão. Taxa de desemprego está em 7,6% no Brasil, de acordo com os últimos números do IBGE. É a menor taxa para o trimestre encerrado em janeiro nos últimos 12 anos. Mesmo assim, nós temos ainda 8.300.000 desempregados. Então, a necessidade, portanto, do país abrir mais vaga de trabalho. E o mercado de trabalho, ele passa por transformações profundas e muitas oportunidades surgem com as novas tecnologias, com o enfrentamento das questões climáticas, com inclusão social também. Hoje começa aqui uma nova série do JH para você. Os repórteres Bruna Vieira e Marconi Matos foram atrás de respostas para uma pergunta fundamental: qual é o futuro do trabalho? E ainda hoje, aqui no JH, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chega a Mossoró para acompanhar as buscas aos 2 fugitivos da Penitenciária Federal. A seguir também, um comboio de ajuda humanitária entra pelo norte da faixa de Gaza pela primeira vez. A explosão de um foguete de uma empresa japonesa logo depois do lançamento. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei que pode banir o TikTok no país. A gente volta já com muito mais aqui. Não perca! Duas horas mais 5 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta, sempre ao vivo com você aqui no JH. Às vésperas da eleição presidencial na Rússia, Vladimir Putin disse em uma entrevista que o país está pronto, do ponto de vista técnico, para uma guerra nuclear. Olha isso, um assunto que preocupa ainda mais os países da Europa, que já estão, portanto, aí nesse contexto de guerra na Ucrânia, vivendo essa situação toda, com uma forte pressão europeia também aí pelo fim do conflito. Vamos até Londres conversar sobre isso com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho. O Rodrigo tem todas as informações ao vivo aqui para a gente. Rodrigo, obrigado sempre aqui pela sua presença, muito obrigado. Bom fim de tarde. É claro, Rodrigo, que a gente quer o fim do conflito e não que isso escale e termine numa terceira guerra mundial, porque aí não vai sobrar ninguém. Ainda sobre a situação dos assuntos internacionais que preocupam muito o mundo, eu falo da fome em Gaza, que se tornou, você tem acompanhado aqui no JH, um problema gravíssimo nessa guerra, nesse conflito entre Israel e o Hamas. Governos e ONGs estão tentando aumentar a ajuda humanitária pelo ar e também pelo mar. Mas a forma mais eficiente, a gente sabe que é por terra. Então, para a gente ter uma ideia da situação, o que está acontecendo por lá é o seguinte: antes do conflito, cerca de 400 a 500 caminhões entravam por dia no território palestino. Logo que a guerra estourou, em outubro do ano passado, nenhum carregamento, pôde ingressar em Gaza durante um período de 2 semanas, pelo menos. E aí isso acabou criando um déficit, uma falta de 5.000 caminhões, de acordo com a agência da ONU para ajuda aos palestinos. Durante uma trégua que houve no mês de novembro, você acompanha aqui comigo, teve um pequeno respiro, tá vendo? E a entrega teve um pico ali, mas a gente consegue observar que no mês de fevereiro, o número de caminhões caiu drasticamente para uma média de apenas 90 caminhões por dia, para uma população de 2 milhões de pessoas. Em momentos mais difíceis, esse número chegou a apenas 7 caminhões. E agora os caminhões, eles estavam entrando por apenas 2 passagens. E você vai acompanhar no mapa com a gente. A passagem de Rafah, que fica na fronteira com o Egito, bem aqui, tá vendo? O Egito está aqui e aqui o território palestino. É exatamente aqui a passagem de Rafah. E também a passagem de Kerem Shalom,
que fica na fronteira com Israel. Hoje, os militares israelenses anunciaram que 6 caminhões entraram por uma nova passagem na fronteira entre Gaza, na altura do Kibbutz Be'eri, tá vendo? Que é bem mais, portanto, ao norte, totalmente oposto ao que a gente observa na direção de Rafah. E com isso, então, os carregamentos puderam chegar até a cidade de Gaza. Foi a primeira vez desde o começo da guerra que Israel permitiu um comboio de ajuda humanitária entrando por Gaza, lugar atualmente que mais sofre com a fome na Palestina. Vamos agora para mais um rápido intervalo e a seguir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova uma proposta para criminalizar a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chega a Mossoró para acompanhar as buscas aos 2 fugitivos da Penitenciária Federal. E também as notícias do esporte. Botafogo e Bragantino decidem hoje quem passa para a fase de Grupo da Libertadores. Karine Alves estará aqui comigo daqui a pouquinho. Não perca, a gente volta já. Duas horas mais 24 minutos. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. 2h24, pelo horário de Brasília. A venda de imóveis novos cresceu no ano passado, impulsionada pelo começo da queda na taxa de juros. Tenho o prazer de receber agora a Karine Alves, hora do nosso esporte aqui dentro do JH. Muito obrigada, Trali. Obrigado, Karine. Boa tarde, Boa tarde, gente. Olha Gostou? Que coisa chique. Tá bonito o nosso cenário, lindo, né, Karine? Demais. Adorei. Vai facilitar demais também Sim. aí essa sua comunicação, trazer as notícias aqui pra gente. Vamos Dá pra começando fazer o quê? muita coisa. Vamos começar falando de Libertadores? Libertadores? Vamos lá, por favor. Vamos. Que a noite hoje vai ser de decisão para 2 times brasileiros, Trali. Estou falando de Bragantino, Botafogo. Um deles avança para a fase de grupos da Libertadores da América. O outro, infelizmente, vai dar adeus ao sonho de conquistar a América. Na semana passada, no Rio de Janeiro, a gente está vendo aqui, foi 2-1 para o Botafogo. Os cariocas têm a vantagem do empate. Mas não vai ser nada fácil parar uma das principais forças em ascensão do futebol brasileiro. Gente, essa decisão está marcada, portanto, para as 9h30 da noite. A Globo transmite ao vivo para o Rio de Janeiro e região de Bragança Paulista. O Brasil inteiro pode assistir de graça pelo Globoplay. Quarta-feira do jeito que a gente gosta, Trali. Que maravilha, hein, Karine? Que coisa bem boa. Agora, né? essa também é uma semana importante na Copa do Brasil, né? Sim. Última semana de jogos da segunda fase da Copa do Brasil. 6 jogos hoje, 6 jogos amanhã definem os últimos classificados para a terceira fase. Ontem, 4 clubes já conquistaram vaga para a próxima fase e a gente destaca as vitórias sofridas de Bahia e Cuiabá. 2 times de primeira divisão que empataram e foram para a emoção dos pênaltis, minha gente. Portanto, já temos os 8 times que passaram da segunda fase. Ainda não teve zebra entre os times da Série A. Todos que entraram em campo classificados, então, Atlético Goianiense, Vasco na semana passada, Bahia, Cuiabá ontem, Operário do Paraná, tá tudo aqui no nosso telão que fica muito mais fácil para a gente também trazer a informação para vocês. Souza da Paraíba, Brusque e CRB são os outros classificados. A terceira fase começa só em maio e os confrontos vão ser definidos por sorteio, Trali. Tem muita coisa pela frente. Tá bom, minha amiga, é uma alegria ter você aqui, muito Digo obrigado. mesmo. Tá Obrigada. bom? Volte sempre. Obrigada. Ótima tarde. Volto sexta-feira. Opa, maravilha, depois de amanhã. Temos encontro marcado já. Estamos aqui te esperando. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Vai com Deus. Brigadão. Tchau. Antes de encerrar, eu quero registrar aqui o mais sincero agradecimento a todos os profissionais da TV Globo que fizeram esse estúdio novo aqui para você. Então, em nome de toda a equipe do Jornal Hoje, muito obrigado à área de tecnologia, ao Centro de Design da Globo, suprimentos, operações cenográficas, infraestrutura. Obrigado também a toda a nossa equipe do jornalismo, enfim, todos os colaboradores que contribuíram para esse avanço histórico. Muita inovação, muitas novidades nós ainda vamos trazer aqui para você com tantas ferramentas novas que teremos à disposição a partir de agora. Estamos todos muito felizes, muito mesmo. Tudo foi pensado e feito aqui
para favorecer a sua compreensão da notícia, valorizar cada dia mais a informação de qualidade e deixar a gente ainda mais próximo. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Jornal Hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens logo mais no Globoplay e o Brasil e o mundo à noite no Jornal Nacional. Hoje mais cedo, hein? JN começando às 8 da noite pelo horário de Brasília. Boa tarde, obrigado, se cuide, fique em paz e até amanhã com esse JH maravilhoso para você. Valeu!